jeito ou de outro, se você realmente precisa, André Alves convida, convida, convida. Curiosidade. Kátia Mezel, André Alves convida. Sem limites, André Alves convida. André Alves convida direto de São Paulo, com uma equipe aqui sensacional da FAAP, com a Revolução 639. Agora vamos, para terminar, vamos para o aplicativo. 639 app, onde, pelo que eu entendo, foi onde tudo começou. Certo, Alexei? Exatamente. Fernando Alexei. Gerente executivo de inovação e negócios do 639. Ela só sabe isso tudo porque ela está lendo aqui. Isso é verdade. Mas conta pra gente, como foi esse desenvolvimento e como chegou de um aplicativo a uma série? Caramba. Pois é, curioso, né? Parece que não tem conexão, né? Mas... O aplicativo ele surgiu em 2020, vai fazer 5 anos agora, e ele surgiu da ideia de uma das fundadoras, porque ele foi criado e fundado pelo Conselho Estelar, que acho que já esteve aqui presente, né? Também está na série bem presente, e a Novo Humano, que é representado pela Xandinha Gaspar. Ele surgiu dessa ideia de querer trazer uma nova possibilidade para os encontros, um novo olhar para as relações. E ela tinha muito esse ímpeto de como é que eu posso conectar as pessoas puramente pela essência, né? A gente tinha que partir de algum lugar. Cara, isso é muito interessante, porque a gente está pegando algo tecnológico e algo que, no meu pensar aqui, leigo, não dá match. Tecnologia e sentimento, como é que junta isso, né? E vocês conseguiram. Exato. Para mim também, antes de eu chegar no projeto, não dava tanto match. Eu sempre conheci a tecnologia, sempre tentei fazer ela de uma forma coesa com o que a gente conhece do conhecimento humano, né? Mas sempre soube que a tecnologia ela é muito benéfica, mas ela causa certo distanciamento entre a gente, né? Certas ansiedades até. Hoje a gente pode trabalhar do ônibus, né? Coisa que não podia antes, era me envia esse e-mail e eu tenho que enviar quando chegar em casa, agora eu posso enviar do ônibus, então a gente nunca para. Mas também proporciona coisas maravilhosas, como isso aqui que a gente está vivendo, e conversar com pessoas que estão em outro país, né? Sim. Mas acho que a gente ainda está aprendendo, mas não chegamos no momento de lidar com parcimônias. De lidar com ela de uma forma benéfica, sem agredir o ser humano. Tem até um estudo interessante que mostra como a gente fica muito mais cansado em reunião online, porque quando a gente está aqui no ao vivo, eu estou olhando vocês olho no olho, o meu cérebro, ele capta todas as sinapses do que vocês querem me transmitir, pelo seu olhar fechado, pela sua sobrancelha que levanta, pela sua mão que mexe. E na reunião virtual, que é maravilhosa, porque eu posso trabalhar do conforto do meu lar, eu não consigo captar tão bem, então eu canso muito mais. Então, uma reunião que era presencial, que às vezes eu termino... deduzindo coisas. Exatamente. Expressões que não estão lá. Uma reunião que era presencial e eu terminava, eu estou resolvido, hoje no online, às vezes você termina cansado. Então, ela sempre vai ter... E às vezes sem resolver também. Essa dualidade. E com tudo isso, ela tinha a ideia de conectar pessoas puramente pela essência. E aí a ideia surgiu quando ela fez uma viagem para a Índia. E na Índia ela descobriu que muitos casamentos ainda são arranjados. E a única coisa que impede esse casamento de ser arranjado é se a pessoa tiver uma sinastria incompatível. A sinastria é a leitura de 2 mapas astrais. Você lê um mapa astral e lê outro. Porque muita gente, inclusive, é acostumada a ver o signo. E tá tudo certo também ver só o signo. Mas, tipo, eu sou de leão, será que eu dou certo com peixe e tal? E quando a gente faz a leitura astral, é todos os planetas e astros que estão no seu mapa, que são tão importantes quanto o seu signo. Então, é uma leitura sinástica, né? Quando você vê você vê a sinastria de alguém, você lê os 2 mapas e diz, basicamente, as facilidades e desafios que aquelas 2 pessoas vão ter em algum âmbito da vida. Nesse caso, amoroso. Só para a gente entender, a gente está falando de algo espiritual ou de algo de alinhamento com o universo mesmo? É mais alinhamento com o universo. A gente... Estou te perguntando, a resposta, mas estou te perguntando porque causa alguma confusão. Causa, entendeu? com certeza, com certeza. A gente, inclusive, a gente tem muita proximidade com o universo místico, porque a astrologia também está nesse campo, né? Mas a gente tenta trazer ela mais para um lugar de ferramenta, como uma sabedoria milenar e mãe, que é uma sabedoria muito antiga, né? Ela é descrita até na própria Bíblia. Os reis magos foram guiados pelas estrelas para chegar. Então,
lá, quando ela estava na Índia, né, a Xandinha, ela viu que a única coisa que impediu um casamento de acontecer era uma sinastria dita ruim, uma sinastria com muitos desafios. Ela falou, cara, e se a gente fizer o oposto? Em vez de deixar ela ser o sinal final, a gente começar por ele. E aí surgiu a ideia de trazer o aplicativo. Caramba. E ela trouxe isso num lugar muito sábio, porque a gente fala que a astrologia ela é uma ferramenta. A gente não se coloca como aplicativo de astrologia. Nós somos um aplicativo de relacionamento e autoconhecimento. E não podia haver outras pessoas tão maravilhosas quanto o nosso conselho estelar que tem esse foco de vida. A gente fala que eles são grandes conhecedores da alma humana. Tem mais de 40 anos na área da terapia, psicoterapia, filosofia e astrologia. Então é um tempo muito grande ali de jornada de entendimento humano. E aí sim nasceu a ideia de fazer o aplicativo, que era como é que a gente pode pegar essa sinastria, que é uma leitura completamente manual, transformar isso no algoritmo e as pessoas, através da tecnologia, com esse acesso, apertar um botão e se conectar com as outras pela essência. Então, usar essa ferramenta para fazer aquilo que a gente sempre quis, que é conectar sem preconceitos. Porque até o básico, né? Se você botar assim no seu perfil, eu gosto de paçoca, eu não gosto de açaí. Já vira um preconceito. Não vou me relacionar com alguém que não gosta de paçoca. Então, a ideia era tirar um pouco disso. E a gente tem até histórias muito incríveis, assim, de pessoas que, por algum equívoco, colocaram um gênero errado no aplicativo, se conectaram com outra pessoa, começaram a conversar achando que era aquele gênero, se apaixonou, quando descobriram que era o gênero oposto do que estavam buscando, cara, mas isso aqui tá tão bom que eu vou seguir assim mesmo. Vou ficar. E foram e seguiram, sabe? Então isso mostra Incrível. um pouco essa dualidade nossa e como o interior realmente chama, né? Como a química tá no interior. Uma dúvida que eu fiquei, você já se interessava por esse assunto antes do aplicativo ou foi uma coisa que surgiu a partir do aplicativo, da sua reunião? Você falou lá dentro que se apaixonou por eles? Eu me interessava pelo assunto do autoconhecimento. Dos relacionamentos, eu não vou dizer que eu não me interessava, mas eu não tinha uma noção de que as coisas poderiam ser um pouco mais inteligentes, sabe? Com uma consciência maior. Eu sempre me relacionei a vida toda sem ter muito consciência disso. E na questão da astrologia, eu sabia o básico, assim, eu sabia meu signo, meu ascendente, aí eu sou de peixe, todo mundo falava, você é sensível, é emotivo, e era isso. e aí, quando eu tive a primeira reunião com eles, que eles começaram a trazer esses detalhes, cara, o seu mapa astral é um guia do que você é uma foto do céu no momento que você nasceu, e cada posicionamento e angulação dos astros podem te dizer predisposições do que você pode viver nos seus campos afetivos. Eu falei, calma aí, que isso? E o mais bizarro é que eles com algumas perguntas, você nasceu que dia, que hora? Beleza. E aí ele, lendo ali meu mapa, ele começou a dizer minha vida toda. Eu falei, que isso? Sabe, você se sentir despido. E aí eu comecei a me interessar mais sobre isso e trazer mais isso na minha vida. Mas até pelo caráter da nossa marca, do nosso aplicativo, né? Que às vezes as pessoas confundem, mas não ser um aplicativo de astrologia, acaba que eu me interesso muito mais pela parte da pedagogia dos afetos mesmo, a forma como a gente se relaciona. E foi o que me encantou, assim, porque eu já trabalhei em diversos outros produtos e outras marcas, e eu sempre fui para esse lugar da aquisição e do rápido e tal, e a gente tem que fazer tudo correndo. E quando eu cheguei no 639, eles me trouxeram esse lugar, não, calma. A gente, né, queremos transformar isso no negócio, nós não somos uma ONG, queremos transformar isso numa renda, mas sem essa pressa, sem atropelar as pessoas, sem colocar os relacionamentos como mercadoria. Aqui a gente tem que ir com calma, Porque, por exemplo, a gente tem hoje uma base de 70 mil pessoas lá. Seria muito fácil a gente ficar mandando várias notificações, faça isso, faça aquilo, veja não sei o que, veja a nossa série. E a gente faz isso com muito cuidado, porque isso já é o lugar comum dos outros lugares. Então a gente tenta fazer tudo com carinho, com cuidado. Né? A gente, por exemplo, pra gente uma métrica de sucesso é, cara, a pessoa saiu do aplicativo, encontrou o amor da vida dela, o que é um absurdo para outros lugares, as pessoas querem reter, né? Então pra gente essa é uma métrica de sucesso, e isso ao mesmo tempo que me espantou quando eu cheguei, me encantou muito e com certeza fez com que eu fosse muito mais adepto a isso. Uma pessoa de negócio. Cara, é difícil, assim, difícil. Eu tô imaginando aqui, como assim? Foi difícil. E a gente tinha, inclusive, esse desafio lá atrás, né? De, cara, como é que a gente vai fazer isso virar negócio? Como é que a gente vai fazer isso monetizar? Como é que isso vai acontecer? E, inclusive, nesses entendimentos de como a gente vai com isso à frente, que surgiu a ideia da gente fazer a série.
A gente conheceu foi através de a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente que é da área de RP e ela sabia que estava nascendo esse canal de impacto social que é o ePlay. E aí ela, cara, acho que tem tudo a ver, vocês falam de relacionamentos, né? Tem a pedagogia de afeto, algo que é inovador, disruptivo da América Latina que vocês estão criando. Vamos trazer isso, vamos conversar. E aí a gente fizemos uma primeira reunião e deu match, deu conexão. E foi uma história muito interessante porque... Como toda empresa, tem muita coisa que às vezes está só na nossa cabeça, mas como é que a gente leva isso à frente? Então, a pedagogia dos afetos, ela existe desde o momento zero. A gente pode dizer que desde há 5 anos atrás ela já existia. Mas a gente nunca colocou ela à frente, né? A gente nunca colocou num papel, como é que a gente passa para as outras pessoas. Então, a série foi importante para a gente, porque, inclusive, ela foi um acelerador nisso, de, cara, o que de fato é a pedagogia dos afetos? Como é que a gente vive ela? Como é que são esses passos e como é que a gente vive cada um deles? Como é que a gente pode trazer mais respostas e não só perguntas? Então, isso foi muito bacana pra gente. Sensacional. Tá amando mais? Tô, com certeza. Com certeza, com certeza. Meus campos da vida afetivos, assim, né? Com a minha esposa, com a minha filha, eu posso dizer que eu me transformei, assim, na forma como lidar com as outras pessoas e na forma de como fazer negócio. De descobrir que existe outro caminho. Dá pra ganhar dinheiro sem pisar, sem passar outro pra trás, amando mais pessoas. Exatamente. E viver sem bem colocar com um isso. paradoxo da escolha que deixa as pessoas ansiosas e trazer uma coisa positiva. Caramba, legal. Então fala aí um pouquinho do aplicativo, como é que faz para entrar, Como é que funciona? Bom, você pode achar ele nas lojas e, caso fique difícil de alguma forma, procure no Instagram. Tem muita gente que é mais adepto ao Instagram, vai no Instagram, tem lá na nossa bio, a gente vai conseguir te guiar. Se chegar no Instagram, a gente vai conseguir te apoiar. Um instaladorzinho normal. Exato. E aí é um aplicativo normal de loja, você baixa ele. Como é que ele funciona? Ele parte de uma lógica simples. A gente pede o básico para você, que hoje são os seus dados astrológicos. Então você cadastra os seus dados astrológicos, que é a hora exata, tem que ser a hora exata, data e local de nascimento. Nós, até para preservar a imagem da pessoa, e como a gente não tem foto, a gente só pede 2 identidades para a pessoa, que é um apelido, que é uma identificação, que a pessoa pode botar o nome dela se ela quiser, mas a gente até sugere, porque a gente não tem um controle total do universo. Então, às vezes, pode ter uma pessoa ali, sei lá, mal influenciada, enfim, para preservar a sua imagem, antes de você ir à frente, a gente sugere que você coloque um apelido ali, alguma coisa que remeta o que você quer. E a gente trabalha com nuances, então você escolhe uma cor que identifique a sua nuance, identifique a sua vibração. E então temos eu coloco, por exemplo, sei lá, meu CPF. Não. Não precisa. Não coloca. Vocês estão entendendo que esse aplicativo não vai ficar mandando mala direta para você depois? Não vai pegar teu CPF para ficar tentando te vender a coisa? Você está entendendo? Você não coloca nem foto, você coloca um apelido que você cria e você consegue ali navegar nele de boa, sem ele te perturbar. Tá vendo como é simples? Continua. Bom, e depois que você faz isso, você coloca os únicos filtros, que inclusive lá atrás, parte dele ter demorado 4 anos para sair foi essas discussões que a gente tinha, né, no início. Que a ideia era tão disruptiva que a gente queria nem colocar gênero, queria nem colocar idade. Que é, cara, quero clicar o botão e conectar com quem tiver. Mas a gente, eu acho que o mundo ainda não tá pronto. Não tá pronto para isso. Vamos devagar. Embora seja o caminho. Então a gente coloca filtro. O filtro que a gente coloca hoje é a sua idade de gênero. Então você coloca o seu gênero, o gênero no qual você quer buscar. E uma coisa importante dizer que a gente fizemos uma curadoria da comunidade LGBTQIA+. Porque pra gente isso era muito importante, que é, cara, eu vou dizer que eu sou homossexual, não sei, qual a melhor forma da gente trazer isso? Então, a melhor forma que a gente chegou é você coloca o seu gênero e o gênero na qual você quer se relacionar. Então, hoje, se você encontrar uma pessoa LGBT é porque você quis. Sim. E isso garante, inclusive, segurança para as pessoas LGBTQIA+. E você coloca a idade. Acabou essa parte inicial, que é bem simplinha, assim, em 5 minutos você resolve, você está dentro do app. E ele é muito simples, vai ter uma home, né, que é a parte inicial, e tem um botão lá gigante escrito buscar conexão. Você clica nesse botão e você ativa o que a gente chama de algoritmo, que é um algoritmo que vai buscar em toda a nossa base alguém que tem tudo a ver com você sinasticamente. Encontrou uma pessoa, inclusive, isso é um ponto importante, ele não é dinâmico nem automático. A gente, inclusive, tem uma média, as pessoas às vezes demoram de 1 a 1 semana para encontrar alguém no sistema. Então, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tem gente que é instantâneo, mas não é algo, não temos uma média padrão. Sim. Então, também já é esse exercício de você
levar as coisas com calma. Cara, aperta o botão, não encontrou agora, deixa lá, rolando, tá tudo bem, ele vai encontrar. E isso, ele demora porque a gente não quer qualquer conexão. Até porque ele quer acertar, né? É a melhor conexão, é a melhor do sistema. Então essa pessoa talvez ainda nem chegou lá. Quando ela chegar, você vai encontrar. E quando você encontra, aparece o apelido da pessoa, a nuance dela, você pode começar a conversa. Começou a conversa, e aí é só conhecer, deixar acontecer e deixar rolar. Sensacional. Que incrível. E aí, vale a pena? 639 app. É isso? É isso. Bernardo? É isso. Posso terminar? Pode sim. Bom, esse foi o nosso último entrevistado. Tá aí, Revolução 639 no André Alves Convida. We Play. Valeu? Valeu demais. Tô muito cansado, mas valeu muito a pena. Tô em Sampa, sou do Rio. Com essa galera aqui da FAAP. Galera top demais. Esse vídeo que você está assistindo agora foi feito por uma galera, ó, show de bola. Muito bom. Posso fazer um agradecimento especial? Claro. Quero agradecer o pessoal da FAAP, o WePlay, todo mundo do 639, nosso time de comunicação e tecnologia, não estaremos aqui sem eles. E, obviamente, o nosso conselho estelar e Xandinha Gaspar. Muito obrigado a todos. Grande abraço e até o próximo André Alves Convida. Tchau. 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 No começo tudo era lindo, era tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água o nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Eu tento, né? Há bastante tempo. Acho que essa é a grande procura, né? Se amar, amar o próximo. Eu acho que é disso que essa música fala, que ela questiona pelo amor próprio e para ser uma pessoa melhor e nesse mundo tão louco que a gente anda vivendo. Então acho que espalhar essa semente e tentar cultivar ela em cada um é a grande batalha.